Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é a importância da boa alimentação no período escolar das crianças. Vamos juntos? A alimentação, de fato, passou a ser assunto também da escola. Não a alimentação do lanche ou do recreio ou a lancheira que a criança traz, mas hoje estudos importantes têm mostrado o quanto a alimentação da criança é determinante para o processo de aprendizagem. Desde as idades mais tenras, ou seja, do berçário, do maternal, da pré-escola até o ensino médio, a alimentação tem extrema importância para o processo de aprendizagem. Muito além de ensinar a criança ou desenvolver na criança hábito por legumes, frutas e verduras, a alimentação hoje tem importância extraordinariamente profunda para as questões de memorização. Sem memória não tem aprendizagem. A memória é o ponto central da aprendizagem. De nada adianta a criança estudar um dia inteiro, fazer descobertas magníficas, se ela não retém essas descobertas na memória. O que tem acontecido, e muitos estudos têm apresentado estes resultados ou este alerta, é que muitas vezes a criança passa um dia na escola desenvolvendo grandes aprendizagens, grandes descobertas, grandes estimulações, mas ela não tem um processo alimentar que dê conta disso. E o que nós vemos são crianças muitas vezes apáticas, crianças desmotivadas, crianças desnutridas e crianças com dificuldades de aprendizagem em função da alimentação insuficiente. Vamos então pensar que uma criança em idade escolar tem mais ou menos 240 a 500 ml de suporte, de capacidade no estômago. Isso significa que o potencial para uma criança comer de uma só vez é muito diferente do potencial de um adulto. Portanto, tomar café da manhã e almoçar ao meio-dia não vai dar conta da necessidade que a criança tem das 7h30 às 12 horas para um processo de alimentação, para um processo que mantenha a aprendizagem como uma atividade de gasto muito acentuado de um potencial energético que a criança tem que ter. Muitas vezes a criança tem de fato um lanche no meio do período. Isso está claro em todas as escolas do Brasil, mas nem mesmo esse lanche ou esse recreio garante a alimentação necessária que a criança precisa. Eu faço uma pausa aqui para lembrar que para muitas crianças o recreio tem como prioridade correr, brincar, saltar e ver os amigos e não se alimentar. Além do mais, muitos pais ainda erram e erram feio na lancheira dos filhos. Algumas coisas a gente já tem observado como melhora. Muitas lancheiras já não trazem mais tantas frituras ou tantos açúcares, mas esses açúcares ou essas frituras não são bem assim. Quando a gente abre muitas lancheiras, a gente vê sucos de caixinha, que muitas vezes tem uma quantidade muito maior de açúcar que refrigerantes. Nós vemos biscoitos com açúcar em grande quantidade, com farinha branca e outros alimentos que não vão sustentar a criança. Nesse caso, nós pedimos aos pais, aos educadores ou aos responsáveis, dê uma lida no rótulo desses alimentos, busque informações com o nutricionista sobre que tipo de alimento o teu filho precisaria consumir lá no período de recreio ou de lanche da escola. Mas, sobretudo, facilite o tipo de alimentação, porque é óbvio que nós sabemos, e muitos pais sabem disso, que há alimentos que são muito importantes para a criança, mas o preparo desses alimentos, o transporte e o consumo dentro da escola ficam difíceis. Por exemplo, uma fruta, é muito interessante que a gente tenha uma fruta na lancheira, mas não dá para a criança levar uma fatia de melancia para a escola, ou pelo menos teria muita dificuldade. Mas se a criança só come melancia, o que nós fazemos? Nós temos que encontrar uma forma
de preparar esse alimento para que a criança possa consumir. Não posso enfiar na lancheira da criança uma pera, se ao fim do dia eu abro a lancheira dela e lá está a pera inteira, porque a criança não gosta, mas é o que cabe na lancheira. Se a criança gosta de uma melancia ou de um melão, é possível cortar em pedaços, condicionar numa embalagem específica e enviar aquela fruta que de fato a criança vai comer. Mas se é uma região de muito calor, se tem dificuldade de armazenamento, tudo isso tem que ser pensado. A minha orientação sempre é: pai, mãe, educador ou responsável, converse com um bom nutricionista sobre que tipo de alimentação seria adequado para o seu filho, caso você envie para a escola. E ele vai avaliar se a tua criança corre muito, se tem muita atividade intelectual, qual é o padrão de alimentação, o tipo de alimentação, vai recomendar inclusive preparos específicos. E depois que você apreender esse modelo de preparar uma boa lancheira que dá conta da alimentação do seu filho, aí sim você vai desenvolver uma dinâmica até você estar muito craque em preparar uma boa lancheira que vai dar conta de 5 horas de atividade física e intelectual para uma criança de 8, 9, 10 anos de idade. Mas renegar este fator para um segundo plano é desrespeito ao desenvolvimento da infância. Lembro ainda que algumas crianças que estudam de manhã têm pouco apetite no café da manhã e algumas também não comem no café da manhã. Vão ter o primeiro lanche entre 9h30 e 10 da manhã. Estudam 3 horas sem alimentação alguma e isso obviamente não está correto. Na parte da tarde é a mesma coisa. Este tema da alimentação tem tomado muito formato, sobretudo nas reuniões pedagógicas das boas escolas, porque se observa que a melhoria do lanche das escolas que oferecem lanche às escolas públicas tem acontecido e cada vez mais. Eu particularmente conheço escolas públicas que têm uma merenda com quase 200 itens semanais. Se eu dividir 200 itens de alimentos por 5 dias da semana, nós vamos chegar a uma conclusão de que há uma riqueza enorme de alimento nessa escola. Mas essa não é a realidade de todas as escolas públicas Brasil afora. E nas escolas privadas ainda tem um outro problema, que é o lanche que a criança leva da escola. Na pública também, mas nas privadas quase todas a criança leva o lanche. E esse lanche nem sempre é bem cuidado. E a criança então passa boa parte do dia tendo uma alimentação insuficiente, mas gastando demais em atividade intelectual e em atividade física. E não podemos esquecer aqui de comentar as crianças que necessitam de alimentos especiais. Há crianças que têm resistências, que têm dificuldades, há crianças que não conseguem consumir determinados grupos alimentares por conta de alergias, por conta de infinitas situações. E estes alimentos precisam ser substituídos, trocados ou reformulados para que o processo de nutrição possa acontecer de forma que a criança tenha um bom desenvolvimento. Então fica o recado e fica o alerta para a escola e a família pensar junto, não só na tarefa, no material pedagógico, na prática pedagógica do professor, mas sobretudo na condição orgânica e biológica do corpo da criança para que esta preparação dê condições do bom desenvolvimento neurológico dela. E como eu sempre digo, educar é um ato de persistir com delicadeza.